Considerando que a saúde da consciência transcende a morte física, agora que vem que é a pegada, carregando a experiência, a paradoença e a parasíndrome em vidas, de que maneira podemos abordar terapeuticamente essas condições manifestadas nos períodos intermissivos e em vidas subsequentes? Essa tua pergunta, né, Júlio, até para a gente contextualizar. Então, dentro da visão da conscienciologia, não é exclusiva, mas outras linhas também entendem dessa forma, nós não temos apenas essa vida humana, né? Nós temos várias vidas. Então é natural que essa condição dessa vida seja originária de toda a experiência que a gente já viveu, de todas as doenças que a gente já viveu. Isso às vezes explica síndromes, traumas, doenças genéticas que não tem sentido se a gente não considerar que algo existia antes, né? Então, como que isso resulta nesse corpo? E às vezes a gente, para entender esse corpo, a gente precisa entender o nosso passadão, né? Às vezes a pessoa nasce com cicatrizes, com malformações, e o futuro é a mesma coisa. Então, depois que esse corpo for, continua existindo uma Fernanda no mundo espiritual, né? E essa Fernanda vai levar tudo que ela tem de saúde, de compreensão, adiante. E aí, nesse cenário, é que começa a fazer sentido de que a morte, ela é uma passagem, ela não é uma derrota. Então, estar com uma doença terminal ainda dá tempo de fazer muita coisa, né? Dá tempo de organizar essa vida, deixar ela mais acertada, fazer os acertos com as famílias, pedir os perdões, os reencontros. Isso, na verdade, vai gerar saúde para depois. Para a gente sair dessa vida deixando ela pela porta da frente, né? Terminando ela como a gente gostaria. E aí, estando nesse outro ambiente espiritual, a evolução continua. O convívio continua, ajudar os outros continua, se conhecer continua. Aí é que a gente vai tendo que seguir, mas pensando na saúde, para quem admite essa condição, Júlio, de múltiplas vidas, pensar na saúde não é um plano para uma vida só, né? Eu posso não superar uma condição de saúde nessa vida, mas eu tenho todas pela frente. Eu vou começar. Quanto antes eu começar, melhor. Eu acho que traz uma noção de tempo diferente. Para quem entende que essa é a única vida, é diferente também. Quem entende que só existe agora e o céu ou o inferno, né? Aí, ok, planeja a sua vida para isso. Mas para quem está na referência do que nós temos, eu acho que dá muito mais espaço para criar, para melhorar, para se desenvolver. Não existe limite, né? Dessa vida para frente. E é interessante que essa abordagem você coloca, porque quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, ela ali, quando ela volta àquela experiência, parece que dá um gap na vida dela, ela muda completamente o entendimento. Não sei se você já pegou paciente seu que tiveram a experiência da quase morte, que ele dá um clique, ele muda todo a abordagem, a maneira como ele olha para o parente, para o irmão, para a mãe, para o vizinho. Isso não tem a ver necessariamente com ele achar que há múltiplas vidas, mas traz uma condição concreta da finitude da vida. Olha, podia ter acabado mesmo, não acabou. Segunda chance, segunda chamada. Segunda chamada. Você falou. Cria uma referência nova, porque muitos de nós, acho que na prática, todos nós, assim, a gente vive sem estar lembrando que a vida acaba, né? Que é um dia menos. Então, essa condição de estar autolúcido. Eu estou fazendo o que eu quero fazer? Existe um tempo para eu fazer. Existe um limite, né? A gente vai arrastando, quando vê, chegou ao final e não estava tão atento. Eu disse como passa rápido, né? Os anos passam rápido, os dias passam rápido. Bem, a gente precisa considerar bem como é que aproveita. Como que aproveita? E é interessante porque existe aquela técnica no livro de 700 experimentos que ele fala da técnica de 1 ano de vida.
E ali também é uma forma da pessoa, né? Que seria, não é, sua? Resgatar o tempo perdido. O perdido. Porque quando a pessoa passa por experiência com as mortes, aí a pessoa começa a falar, não, eu tenho que cuidar do meu físico, eu tenho que cuidar mais das minhas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que... Ele dá mais valor para a vida, né? E geralmente ocorre isso, não é isso? Isso mesmo. Eu acho que a técnica de 1 ano de vida é bem essa ideia que a gente estava conversando. Eu quero fazer algo. Qual é a tecnologia? É você adotar a ideia de que você só tem 1 ano. 1 ano. E criar uma organização dentro desse ano, né? Tudo ali que você precisa. Aí, claro, tem toda uma prática, né? O que você quer fazer, o que ficou para trás, como que organiza, quais os prazos, né? É um projeto que você coloca no meio da sua vida. Esse é profundo, né? Essa é uma técnica profunda, né? O Valdo Provocadora. Vieira, ele deixou muitas técnicas, né? Muitas ferramentas, né? Como você disse, que dá pra gente estudar e avaliar.